Novo. Ah, parece que o povo assiste uma aula e pula a outra. Isabela tá só no chimarrão. Esse chimarrão ou é, como é que é o nome daquilo? Tererê, tereré, sei lá como é. Não sei diferenciar esse trem até hoje. Eu sei que um é quente e o outro é frio. Tá desligado o microfone. Chimarrão tem mais para o sul. Ah, o daqui é o... Como é que é? Tererê ou tereré? Tererê. Eu chamo de tererê. Não, eu não chamo de nada. Eu não sou fã desses matos, não. Nem de mato, nem de chá. Esses trem de mato que envolve mato, pra mim... Não, mas esse tem com sabor tutti-frutti, menta e limão, ice, menta. Ih, Mas os matos tá evoluído, né? Na minha época, os matos tinha tudo só gosto ruim. Agora... Não, é bom. Ai, gente do céu, o povo tá selecionando a aula, eles entram na primeira e só entram na última. É normal. Já viu a cara da Jéssica hoje, né? Tá bom. Então aí já viu em química. Normal. Então física não precisa mais. Eu não sei nem se todo mundo vai entrar na próxima aula. Nós já teve uma. Então, já assistiu uma, tá bom, né? Nós já teve uma aula de português, aí o povo não entra. Ai, credo. Gente, então vamos lá, vamos seguir aqui. Eu ia recapitular com o restante da galera o que eu tinha explicado para vocês lá. Mas já que não tá aqui, vamos para frente então. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Cadê? É bem rapidinho que eu quero falar aqui com vocês hoje. Nas últimas aulas, gente, eu estava falando sobre força, eu falei sobre força resultante. Falei, olha, se as forças resultantes tiverem a mesma direção, o mesmo sentido, a gente calcula de um jeito. Se tiver sentidos opostos, a gente calcula de outro jeito. Então, falei ali como que eu calculo a força resultante. Basicamente, isso que eu falei na aula passada. Hoje, eu quero falar com vocês sobre as leis de Newton. Gente, são leis que todo mundo, quando fala de física, lembra desse cara aqui e lembra dessas leis aqui. Todo mundo sabe pelo menos uma lei dessa aqui, então vocês têm que saber também, né? Porque não é possível. Então, gente, para início de conversa, quem foi Newton? Provavelmente vocês já escutaram alguma coisa sobre ele. Newton, vocês já escutaram uma história assim? Newton era o cara que estava debaixo da árvore, aí caiu uma maçã na cabeça dele. Já ouviram alguma coisa sobre isso? Então, gente, Newton era um cientista, né? E aí, um certo dia,
ele estava ali debaixo de uma árvore, aí uma maçã caiu na cabeça dele, aí ele começou a pensar, por que é que essa maçã caiu? E aí ele começou a estudar uma série de coisas. Engraçado é que quando eu sento debaixo de uma árvore, o máximo que acontece é eu dormir. Eu não invento nada, mas Newton, porque uma maçã caiu na cabeça dele, ele inventou uma série de coisas. Ele formulou várias teorias. Agora no máximo que acontece é eu dormir debaixo de uma árvore. Vamos lá então, gente. Primeira lei de Newton, muito conhecida, muito famosa essa lei aqui. A gente chama também do princípio da inércia. Vamos entender. O que a primeira lei de Newton fala? Todo corpo livre de ação da força, todo corpo que está em repouso, se não tiver ação da força, ele tende a ficar em repouso ou ele tende a ficar em movimento. Jéssica, não entendi nada. Não entendi nada que você falou. Realmente, essas definições elas são um pouco difíceis de entender. O que é a primeira lei de Newton? Gente, um corpo que está parado, um corpo que está em repouso, ele tende a ficar em repouso, a menos que uma força haja sobre ele. Por exemplo, eu estou aqui sentada agora na minha cadeira. A tendência é o quê? É eu continuar sentada na minha cadeira. A menos que o quê? A menos que alguém venha aqui e me empurre da minha cadeira e eu caia. Ou seja, por exemplo, eu coloquei um desenho aqui de um carro. Essa mulher aí, ó, ela está em alta velocidade, em movimento. A tendência dela é continuar em movimento. Então, por exemplo, olha aqui para vocês verem. Professora. Oi. Pode falar. Oi. Oi. Estão me escutando, gente? Professora. Oi. Oi. Vocês estão me escutando, galera? Eu tô. Normal. Eu não tô escutando, não. Eu vou estar no máximo. Agora tá? Não. Hã? Não tá escutando e meu volume tá no máximo já. Sai aí e entra de novo. Vou te aceitar aqui. Tá bom. Sai e entra. Ah, Fala, Naila. Aí só foi pra lá. Essa eu não entendi, não. Também não, mas enfim. Ai, ai. Todo mundo me escutando agora? Sim. Isabela tá me escutando? Você disse que não estava me escutando? Agora eu tô. Gente, então vamos lá. Primeira lei de Newton, então, é a lei da inércia, é o princípio da inércia. Gente, então vamos lá, vou explicar de novo. Imagina só que eu tô dentro do meu carro e estou dirigindo lá a 80 km por hora. Então, o meu carro está se movimentando e eu também estou. Eu estou em movimento e meu carro também está. Então, a tendência imagina que eu estou sem cinto e aí, eu não vou nem falar isso, imagina só que uma pessoa, não vou nem falar eu, que é para não atrair. Então, imagina que uma pessoa está em alta velocidade, está a 80 km por hora, por exemplo, e ela está sem cinto e ela, de repente, tem que frear de uma vez. O que tem de acontecer com essa pessoa? O que tem de acontecer, galera? Me fala aí, eu quero ouvir. O carro ele não vai parar de uma vez, ele ainda vai dar uma derrapada para frente. Sim, mas beleza. A pessoa, o foco é a pessoa. O que vai acontecer com essa pessoa se eu frear de uma vez? Ela Ela vai pra frente, bater no trem lá. pra frente, ué. Painel.
Sabe por que que ela vai para frente? Porque Porque ela tá sem cinto. Sim, porque ela está sem cinto, mas porque, olhando para a lei de Newton aqui, porque um corpo que está em movimento, ele tende a ficar. Então, se não tiver uma força para prender esse corpo ali no cinto, tá? No caso ali é o cinto de segurança, ou se ela não bater alguma coisa em parada, ela vai tender a ficar em movimento até que a força haja sobre ela. Então, gente, um corpo que está em movimento, ele vai tender a continuar. Olha o exemplo desse carro aqui também. Imagina que esse carro aí tá andando com a televisão, um forno, não sei lá o que é isso em cima. Então, imagina que esse carro tá andando aí e de repente ele freia. O objeto que estava lá em cima dele estava em movimento também. A tendência é o quê? Que esse objeto continue em movimento. A menos que tenha algo para prender, uma força que prenda ele ali. Caso contrário, ele vai tender a ficar em movimento. É o mesmo exemplo aqui, eu estou sentada na minha cadeira. Eu vou tender a ficar como? Sentada na minha cadeira. A menos que uma força haja sobre mim e me derrube daqui. Quando eu digo força, gente, pode ser uma pessoa, pode ser algo. Então, a primeira lei de Newton é uma lei muito famosa e muito se fala sobre ela. O que é a primeira lei de Newton? Então, a primeira lei de Newton vai falar. Um corpo que está parado, que está em repouso, que está inerte, ele tende a ficar daquele jeito. A menos que uma força haja sobre ele. Um corpo que está em movimento, ele tende a ficar em movimento, a menos que uma força haja sobre ele. Então, por isso é que, por exemplo, quando acontece um acidente, se a pessoa não tiver com o cinto ali, ela é arremessada para fora. Por que ela é arremessada para fora? Porque ela estava ali em movimento, a 100 km por hora. O corpo dela também estava em movimento a 100 km por hora. Na hora que tem ali, na hora que, por exemplo, freia, o corpo dela vai tender a continuar indo. Porque estava em movimento, ele vai tender a continuar indo. A menos que tenha algo para prender ela ali. A menos que tenha uma força segurando ela ali. Caso contrário, ela vai tender a continuar em movimento. Por isso é que é tão importante, por exemplo, usar o cinto de segurança. Porque o cinto de segurança é essa força que nos prende. Então, um corpo parado, um corpo em repouso, ele tende a ficar em repouso. A menos que uma força haja sobre ele. E também um corpo em movimento, ele tende a ficar em movimento a menos que uma força também haja sobre ele. Entendeu essa primeira lei, galera, ou não? Sim. É uma lei muito conhecida. Então, primeira lei de Newton. E o cara, como eu estava falando aqui, a Maria Clara não estava na aula na hora, mas ele teve essas ideias todas aí, partiu de uma maçã que caiu na cabeça dele. Ele estava lá debaixo de uma árvore de maçã. E aí ele começou a pensar no universo. E Essa aí maçã fez arrancar um parafuso aí. pensa só, eu não tenho essas ideias não, não tem como. Eu tenho que Uma cair uma maçã caiu na minha melancia. cabeça, eu vou chorar de dor. Pois é, Newton teve várias ideias debaixo da árvore. Vocês pensam. Naila, conseguiu entender aí, Maria? Acho que conseguiram entender, galera? Eu gosto sempre de ouvir vocês, senão eu fico assim, eu fico falando sozinha aqui. Tia, peraí que minha câmera tá meio errada. Ela tá meio assim errada, peraí. Tá errada minha câmera. Meio errada. Não, ela tá virada. Olha aqui, ó. Ó. É porque tá ligada de trás, tem que ligar frontal. Ah, ela é burra muito. Tem que inverter a câmera aí. Aí. Eu Gente do céu, vocês é tudo novo, tudo tecnológico, tá apanhando do celular. Nós temos dos é difícil demais. Gente, então vamos lá, vamos continuar aqui então, já que não tem dúvida. Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, gente, o nome dela é... Peraí, deixa eu explicar. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. Vamos ler o enunciado dessa lei e tentar entender. A massa de um corpo indica a resistência que ele oferece à mudança de velocidade. Por exemplo, numa corrida,
quanto maior a massa do atleta, maior será a dificuldade de acelerar. Então, a segunda lei de Newton, Newton falava o seguinte, olha, um objeto, por exemplo, para ele receber aceleração, o que é aceleração? Para ele sair do lugar, para ele ter velocidade ali, o que acontece? Isso está relacionado com a massa, isso é meio que óbvio, gente. Óbvio agora, né? Porque alguém pensou e alguém formulou uma ideia. Mas na época de Newton, lá, isso não era óbvio. Então, por exemplo, um objeto, para tirar um objeto do lugar, vai depender do quanto da massa dele. Um objeto, por exemplo, se eu for tirar um celular do lugar aqui, eu for empurrar meu celular, ele vai sair do lugar facinho. Agora, se eu for empurrar, por exemplo, um caminhão, ele vai sair fácil? Não. Por que não? Porque a massa dos dois é diferente. Vocês acham que eu vou ter que aplicar a mesma força sobre o celular e sobre o caminhão? Não. Porque são materiais aí que têm massas diferentes. Então, o que acontece? Quanto mais massa uma pessoa, um objeto tiver, mais dificuldade de acelerar vai ter. Ou seja, eu coloquei aqui do lado direito aqui um desenho. Eu tenho lá no primeiro desenho uma pessoa empurrando um carro. Vai ser difícil, né? Porque a massa ali do carro é pesada. O negócio é eu juntar mais pessoas ali, vai ser mais fácil. Agora, olha para vocês verem aqui no desenho de baixo. Essas 3 pessoas, quando elas forem, por exemplo... E aí, o que acontece? Essas 3 pessoas, quando elas forem empurrar um carro, opa, vai sair facinho o carro do lugar. Mas essas 3 pessoas, quando forem empurrar um caminhão, não vai sair com a mesma velocidade, não vai sair com a mesma aceleração. Então, o que a segunda lei de Newton ela vinha falar, então? A massa do corpo, ela interfere na aceleração. Então, um cara lá, por exemplo, imagina um cara, gente, uma pessoa que tem 140 quilos, correndo, sendo um atleta. Ela vai ter muita dificuldade ali de acelerar. Por que ela vai ter muita dificuldade de acelerar? Porque a massa dela é muito grande. É a mesma ideia aqui, gente. Eu não estou falando aí, eu não estou falando nada a respeito de, uma pessoa tem uma massa maior, a pessoa é mais gorda, a pessoa é mais magra. Não é esse o meu objetivo aqui. O que eu estou querendo falar é que, quando a massa é maior, a dificuldade para acelerar também é maior. Então, é a ideia que eu falei para vocês. Para me empurrar o meu celular aqui, eu vou usar uma força. Agora, para me empurrar um carro, eu vou usar outra força. Então, por exemplo, se eu pegar meu celular aqui e empurrar ele, com a força que eu empurro um carro, sabe onde ele vai parar? Lá do outro lado da rua. Então, dependendo da massa do objeto, eu vou ter que aplicar uma quantidade de força ali para tirar do lugar. Então, se eu for empurrar, por exemplo, um carro, eu vou usar uma força para tirar ele do lugar. Agora, e aí, com o tempo, aquele carro vai adquirir uma aceleração ali maior. Agora, se eu for empurrar um caminhão, eu vou ter que usar outra força e para tirar ele do lugar vai ser mais difícil. E aí, para ele acelerar, imagina só você dando um tranco. Não sei se vocês sabem o que é tranco num caminhão. É quando ele não está pegando, você tem que empurrar. Então, imagina vocês dando um tranco. Imagina dando um tranco, gente, num bitrem. Pensa, empurrando um bitrem. Até que você consiga tirar ele do lugar para dar esse tranco. Por quê? Porque a massa dele é muito grande. Então, gente, e a segunda lei, existe uma fórmula aí, né, para a gente calcular a quantidade de força que eu vou aplicar. Então, a quantidade de força que eu vou aplicar vai depender do quê? Vai depender da massa ali e da aceleração. Então, força é igual a massa vezes aceleração. Então, essa fórmula aí a gente usa para calcular a segunda lei de Newton. Então, a gente chama de princípio fundamental da dinâmica. Então, um objeto, para ele sair do lugar, para ele adquirir, um objeto, uma pessoa, para ela sair do lugar, para ela adquirir aceleração, eu preciso depender da massa. Então, quanto mais massa, mais difícil vai ser. Pegou a ideia? Sim, não, sim, não. Sim. Aham. Vocês devem falar assim, ô, professora, vem Aham, enjoada. sim, tô entendendo. Professora enjoada, toda hora fica perguntando, entendeu? Gente, terceira e última lei de Newton aqui. Eu sou chata mesmo, gente, eu sou chata. Terceira lei de Newton, princípio da ação e da reação. Então, olha o enunciado dessa lei. Para toda força da ação, existe uma força de existe uma força de reação,
com mesma intensidade de direção, porém em sentido oposto. Jéssica do céu, não entendi nada. Realmente os enunciados, gente, são muito difíceis aí de entender. Mas vou explicar para você o que essa lei fala. Gente, vocês já ouviram falar que, por exemplo, uma pessoa que atira, então uma pessoa que vai atirar, você já viu que quando a pessoa atira, geralmente a força que tem ali para aquela bala sair é a mesma força que volta na cara da pessoa? Você já viu que a pessoa, se ela não souber atirar, o que acontece? Ela vai atirar e a arma vai voltar na cara dela. Vocês já viram isso na vida? Já ouviram essa história? É que nem aqueles vídeos que tem na internet que aparecem lá naquela. Como é que fala? Aquele trem das pegadinhas lá do Faustão, que a pessoa atira e o trem dá um supapo para trás. Dá um supapo para trás. Por quê? Porque é exatamente aqui o princípio da ação e reação. Qual que é a ação nesse caso? É a bala saindo, então a bala vai sair. Só que a mesma força que vai acontecer para essa bala sair, a força vai voltar no sentido contrário. Então, a força de ação, a força para essa bala sair, vai ser a mesma no sentido contrário. Então, se a pessoa não for firme ali, o que vai acontecer? Ela vai levar um supapo forte. Então, ela tem que ser firme, ela tem que aguentar aquela força ali. Por quê? Ao mesmo tempo que eu tenho a força de ação, eu tenho a força de reação, que é a que volta contra a pessoa que está segurando a arma. É a mesma coisa aqui de um boxeador que vai dar um murro. Aí tem dois caras aqui, ó, um tá apanhando e o outro tá batendo. Então, a força que o cara vai usar para dar esse murro, esse cara aí que tá com a cara triste, que tá levando o murro aí, ele vai receber uma quantidade de força. Mas o cara que tá dando o murro vai sentir essa mesma força na mão dele. Então, se eu pegar e dar um murro aqui na parede... Não, na parede não sei, não vão entender. Mas eu vou lá dar um murro na cara da pessoa. Ela vai sentir lá. É a ação. A minha ação vai ser dar um murro na cara da pessoa. Então, a pessoa vai sentir lá o murro que eu dei. Mas a minha mão também vai sentir. Por quê? Porque a mesma força que eu vou aplicar na cara da pessoa, e eu não vou fazer isso porque eu sou uma pessoa civilizada, então a mesma força que eu vou aplicar na cara da pessoa, a cara da pessoa vai aplicar na minha mão. É meio estranho, mas é a mesma ideia da arma, gente. A mesma força que vai ser usada para a bala sair, vai ser usada contra mim, então. Então, é uma força saindo e uma força em mim. Então, eu vou dar um murro na cara da pessoa. Então, eu vou bater nela. A pessoa vai levar lá a força que eu vou aplicar sobre ela. Mas, ao mesmo tempo, a minha mão também fica doendo. Por que a minha mão fica doendo? Porque a mesma força que eu dei o murro voltou sobre a minha mão. Entendeu a ideia? É um pouco confuso. Então, existe a força. Então, é o princípio da ação e da reação. Para toda ação, gente, existe uma reação. Então, eu vou lá e dou um murro na cara da pessoa. A mesma força que eu usei para dar um murro volta na minha mão. Só que em sentido oposto, né? Eu tô dando... imagina que eu dou lá um murro na cara da pessoa, vai voltar no meu sentido, em direção a mim. Então, eu exerço uma ação e essa ação minha vai gerar uma reação. E essa frase, gente, é até usada no mundo. Todo mundo fala isso. Olha, para cada ação existe uma reação. Então, se eu vou lá... E as pessoas usam isso aí no dia a dia, no cotidiano. Olha, se você fizer uma coisa errada, aquilo vai voltar para você na mesma intensidade. Então, se você vai lá e, por exemplo, faz uma coisa boa, aquilo vai voltar para você na mesma intensidade. Então, é a mesma ideia aqui da terceira lei de Newton. Então, se eu aplico força sobre um objeto, aquela mesma força volta para mim. Só que com sentido oposto, né? Então, eu aplico para a direita, aquilo vai voltar para a esquerda, para o meu lado, né? Então, se eu dou um murro na cara da pessoa, aquela força que eu apliquei sobre a cara da pessoa volta na minha mão. Deu para pegar a ideia? Deu. Aham, deu. A Naila aí, que eu percebo que ela parece que mora na fazenda, porque tem uns galos aí cantando. Já entendi, Naila, da força da ação e reação. Geralmente quem mora em fazenda mexe muito com arma e entende. Não você, né? Mas seu pai deve mexer. E aí entende aí que se você não segurar uma arma firme, sabe o que acontece? Ela vai dar supapo. Por quê? Porque a mesma força usada para a bala sair é aquela que vem em cima da pessoa também.
Gente, então recapitulando. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Um corpo que está parado, ele vai tender a ficar. E um corpo que está em movimento, ele também vai tender a ficar, a menos que tenha uma força segurando ele. Então, uma pessoa que está lá no carro em alta velocidade, se, por exemplo, frear de uma vez, a tendência é que essa pessoa vá para frente. Por quê? Porque ela estava em movimento, ela vai continuar em movimento. E a pessoa que está parada, ela vai tender a ficar parada, a menos que tenha uma força. A segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Gente, para eu tirar um corpo, um objeto do lugar, isso vai depender da massa dele. Então, quanto mais massa, mais dificuldade eu vou ter ali de acelerar, de tirar o corpo do lugar. Exemplo, isso acontece no atletismo. Quando uma pessoa lá é atleta, quando uma pessoa corre, por exemplo, se ela tiver uma massa muito grande, vai ser muito mais difícil ela acelerar, ela sair do lugar. E a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e da reação, para cada ação existe uma reação. Então, se você bate na cara da pessoa, a força que você usou para bater na cara da pessoa vai voltar na sua mão vai ficar doendo aqui. Então, geralmente, por exemplo, quem briga, você já viu que quem briga, por exemplo, sai com as mãos machucadas. Por quê que sai com as mãos machucadas? Porque a mesma força que usa para dar um murro lá volta em você, volta na sua mão. Então, é o princípio da ação e da reação. Por isso, não briguem, gente. Porque a mesma força que você está usando de lá vai voltar para você. Isso é para a vida, galera. O que você fizer na vida, volta para você logo depois. Alguma pergunta, galera, sobre isso aqui? Não. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou encerrar. E, novamente, vocês vão ter lá o tempo aí para mandar lá no grupo as atividades de física também da semana passada. Então, a gente já tem aí para hoje, química e física. E poucas pessoas me mandaram biologia ontem, galera. Então, vamos ficar ligados. Gente, coloca o nome de vocês aí no bate-papo. Todo mundo coloca o nome no bate-papo pra gente encerrar aqui. E aí, colocou o nome do bate-papo aí, já pode sair, pode ir lá para fazer as atividades para me enviar aí. E se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no WhatsApp também, que eu respondo, tá bom? As que da semana passada. As da semana passada. As que tá no cronograma dessa semana é para a semana que vem. Eu vou mandar lá no grupo lá quais são as páginas de semana passada, que é para mandar hoje. A de física não, mas a de química eu fiz. Então tá bom, então vai fazer a de física. Ah, nessa é difícil demais. É não, menino. Eu vou olhar aqui. Qual que era a página de física que era para fazer? Vou olhar aqui. A página de física era a página 152 e o início da 153. Vai lá que eu ajudo vocês a fazerem. Gente, então vamos encerrar aqui. Como é que é? A 152? É, 152 e o início da 153. Eu fiz. Pois é, uai. O fim da 153 é para semana que vem, que é as leis de Newton, né? Eu falei sobre isso hoje. Então, essa é para semana que vem. Ah, tá. É para mandar a foto lá no grupo? Mandar lá no grupo. A página 152 e o início da 153. Ô, Glória. Vou encerrar aqui então, galera. Vamos lá pro WhatsApp lá. Até mais.